Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um vídeo novo para o nosso canal Finanças para Todos. Eu sou economista e consultora financeira há mais de 20 anos, levando educação financeira para empresas e pessoas. E gosto de falar de dinheiro de um jeito simples e descomplicado. Afinal de contas, falar sobre dinheiro não precisa ser um tabu. Que bom que você está por aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Às segundas e quintas tem vídeo novo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo também com quem você acha que está precisando de um empurrãozinho aí para melhorar a organização financeira pessoal ou a gestão financeira do seu negócio. E o tema do nosso vídeo de hoje, hein? O que será que a gente pode aprender com Joana d'Arc? Vou contar para vocês, fica comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta aí, produção. Bom, pessoal, vou contar um pouquinho de história para vocês, só para vocês entenderem qual foi a importância de Joana d'Arc para a história da humanidade, né? E o que realmente a gente consegue aprender com ela nos dias de hoje. Bom, entre o século XIII e o século XIV, houve a chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, que foi um conflito entre França e Inglaterra por posse de terras, né, de territórios ali, de reinos, pequenos reinos, né? Os países brigavam entre si pelo maior controle de territórios possível, né? E a França perdia feio essa guerra para a Inglaterra, viu? Muitas pessoas já tinham morrido, na verdade milhares, centenas de milhares de pessoas haviam morrido já. E havia uma jovem camponesa, analfabeta, de seus aproximadamente 13, 14 anos, e chamada Joana d'Arc, né? E essa menina era muito religiosa, extremamente religiosa, e ela ouvia vozes. E essas vozes, mais tarde, foram identificadas como sendo de São Miguel Arcanjo e de Santa Catarina. E ela era tão católica que às vezes até fugia do seu emprego para poder ir para a igreja e fazer as suas orações. E no começo ela achava meio doido, né, esse negócio de ficar escutando vozes. E essas vozes falavam que ela tinha uma missão a ser cumprida. E essa missão era ajudar a França a vencer a guerra contra a Inglaterra. Gente, olha que doidura que é isso, né? Como que uma menina analfabeta, no século XIII, com seus 13, 14 anos, começa a escutar vozes e dizendo que ela tinha uma missão a cumprir, e essa missão, nada mais, nada menos, era ajudar o seu país numa guerra contra um outro país. Eu acho muito doido isso. E no começo ela até relutou um pouco, né, em dizer, em contar para as pessoas que ela ouvia essas vozes, mas isso foi batendo tão forte nela, foi assim, crescendo tanto no peito dela, que ela resolveu escutar realmente essas vozes e seguir a missão que tinha sido destinada a ela, né? E ela partiu então, ela teria que se encontrar com o responsável pelos exércitos da França, e a missão que ela tinha sido confiada era garantir que o rei da França fosse coroado, né, na batalha ali, tivesse vencido a batalha. E é engraçado porque você pensa assim, como que foi para uma menina de 13, 14 anos sair, né, deixar seus pais e falar assim, olha, eu estou escutando vozes e essas vozes me dizem que eu preciso ir e conversar com o exército ali da França, participando de uma guerra, né? Como é que foi a reação dos pais dessa menina mediante essa missão? O certo é que ela enfrentou bastante dificuldade, mas ela conseguiu chegar e conversar com muita dificuldade. Ela foi atendida pelo general dos exércitos da França, né? E ela só conseguiu ser ouvida. Num primeiro momento ele não quis muito saber dela não, mas ela só conseguiu ser ouvida porque ela, quando chegou na cidade onde estavam esses exércitos, ela começou a contar para as pessoas as vozes, né, o que as vozes diziam para ela. Então ela começou assim a vender o peixe dela, vamos dizer assim,
buscando trazer pessoas que a apoiassem na missão a que ela tinha sido concedida, né? E ela falou assim, olha, eu escuto vozes e essas vozes me dizem que o único jeito da França ganhar essa guerra contra a Inglaterra é que eu consiga participar desse exército, é que vocês, alguém do exército consiga me ouvir. E aí ela fez tanto barulho, a conversa começou a rodar ali, né, nos vilarejos ali, e o general falou, bom, deixa eu ver o que essa menina, o que essa garota quer. E resolveu atendê-la, né? E ela contou a história para ele, contou que ouvia vozes, contou o que estava acontecendo, e ele falou assim, olha, tá bom, vai, vão me chamar de louco também, mas eu vou te dar alguns homens, vou te dar um pequeno exército, vou te dar uma armadura, uma espada, e você vai chegar até o rei para poder conversar e contar para o rei sobre essas vozes que você escuta, né? E assim foi feito, ele garantiu uma segurança para ela, porque ela teria que atravessar territórios que estavam em guerra, até ela conseguir chegar no lugar protegido onde eles estavam guardando, vamos dizer assim, o rei da França, né? Mas você imagina, ela foi, né, conseguiu chegar com a proteção do exército ali que lhe foi concedido, mas quem garantiria que o rei iria falar com essa menina? Com muito custo, o rei, assim, a conversa já tinha chegado até o rei e ele falou assim, ah, não, mas eu vou fazer uma pegadinha para ela, para ver se realmente ela é boa nesse negócio de escutar vozes. Ele organizou uma reunião com várias pessoas do reino e ele não apareceu vestido de rei. Ele falou assim, olha, se essa menina escuta vozes, ela vai ter que adivinhar quem eu sou, né? E aí ele se vestiu como as outras pessoas da festa, né, dessa reunião que ele fez, e falou, né, que ela poderia entrar, só que ela teria que descobrir quem que era o rei. E ela entra na sala, sei lá, faz aquela conexão que ela tinha ali com essas vozes que falavam com ela, e ela vai diretamente ao rei, se ajoelha na frente dele e fala, olha, preciso dos seus... Eu sou a garantia de que você vai vencer os exércitos da Inglaterra nessa guerra, né? E o rei ficou meio balançado ali, né, com essa adivinhação dela, mas mesmo assim não se deu por vencido e falou assim, alguém pode ter contado para ela que eu era o rei. E aí ela teve que passar por um teste de virgindade, né, que na época garantiu que realmente ela tinha esse poder, esse dom de ouvir as vozes. E realmente ela era virgem ainda, ela passou, infelizmente, aí nesse teste de castidade. E o rei, então, a ouviu, né? E realmente concedeu a ela o direito de participar da guerra e de ir com os exércitos para a frente de batalha, né? E a história dela, assim, o fato dela ouvir essas vozes e dela falar com tanta propriedade sobre a missão que ela tinha que cumprir, isso foi comovendo as pessoas, né? Comovendo os exércitos, e ela era meio que considerada uma pessoa que tudo que ela tocava se transformava em ouro, né? Dava tudo certo. E quando ela começou a participar junto com os exércitos da França dessa guerra, os exércitos da França começaram a ganhar dos exércitos da Inglaterra, né? Não sei se era um efeito mental, se era realmente algum dom que ela tinha, mas a França começou a reverter a derrota que ela estava sofrendo para a Inglaterra nessa Guerra dos 100 Anos. E aí o nome dela começou a aparecer, né? Começou a aparecer e ela começou a ficar famosa, só que ela começou também a ficar visada, né? Ela, inclusive, para participar disso tudo, ela se vestiu como homem, cortou os cabelos, né, para que não houvesse nenhuma diferença entre ela e os outros soldados. E aí o burburinho começou, né? E aí numa cilada, numa armadilha, ela foi pega, ela levou uma flechada, ficou presa, né? Assim, ficou ferida e ela foi presa, capturada pelo exército da Inglaterra. E aí descobriu-se, né, que era ela, então, que era a famosa Joana d'Arc, que tinha conduzido a França a vencer algumas batalhas dessa Guerra dos 100 Anos. Ela ficou 1 ano presa, sendo julgada, e ela foi julgada, condenada, né? Ela foi condenada pelos crimes de heresia, feitiçaria e bruxaria, né? Tudo porque ela tinha ido contra o reino da Inglaterra e, consequentemente, contra a igreja também. Bom, pessoal, eu fiz um resuminho, né, dessa história da Joana d'Arc, e mesmo passando por tudo que ela passou, o final da história dela, que a Joana d'Arc foi queimada viva numa fogueira, e naquela época as pessoas gostavam
desse modo, né, de você crucificar as pessoas eram decapitadas, enfim, eram mortes assim, né, com um toque de horror, e a Joana d'Arc foi queimada viva, na época ela tinha 17 anos, imagina a dor que essa menina não sofreu, né, mediante tudo que ela passou, os pais nem sabiam o que estava acontecendo com ela, mas uma das lições, né, que eu acho que a gente pode aprender com ela é a gente ouvir a nossa voz e não desistir dela, né? A Joana d'Arc começou a ouvir essas vozes desde os seus 13 anos de idade, né? E aí ela partiu para a guerra, ela tinha aproximadamente 15, 16 anos. Então ela foi ouvindo aquilo e aquilo foi tão forte no peito dela, no coração dela, que ela deixou tudo para trás, né? Ela deixou os pais, deixou a família, deixou talvez a única referência afetiva que ela tinha, indo atrás, né, indo em busca de realizar essa missão que tinha sido concedida a ela, né? Então, na nossa vida de empreendedor ou na nossa vida pessoal, será que a gente realmente está ouvindo os nossos sonhos? As vozes do nosso coração, do nosso peito, da nossa mente? A gente está sendo louco o suficiente para ir atrás exatamente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja? Ou será que a gente está com medo da opinião dos outros e deixa a nossa voz interna, a nossa voz interior, o nosso propósito bem adormecido ali, com medo do que os outros vão dizer? Como eu falei, né? Como é que será que foi a reação dos pais da Joana d'Arc? Será que eles falaram assim, não, filha, vai mesmo, vai pra guerra mesmo, que legal? Claro que não, né, pessoal? Nenhum pai, nenhuma mãe quer mandar uma jovem de 13 anos, uma menina, para uma frente de batalha. Ela deve ter enfrentado uma resistência muito grande dos pais, mas mesmo assim, ela foi atrás de realizar a missão da vida dela, né? Então, na nossa vida, será que a gente está correndo atrás dos nossos sonhos, como a Joana d'Arc correu atrás da missão e do objetivo que ela teria que cumprir? Outra lição muito importante de Joana d'Arc, como ela era uma menina, né, e ela tinha a missão de conseguir falar com os responsáveis pelo exército da França, e ela, obviamente, não foi recebida num primeiro momento, o que ela fez? Ela aumentou a sua tribo, ela trouxe pessoas, né, contando a sua história, ela trouxe pessoas que começaram a acreditar nela e começaram a defender também a missão de vida dela e se fez mais ouvida, né? Então, será que na nossa vida, no nosso negócio, a gente tem a nossa tribo suficientemente grande aí para defender também o nosso negócio, os nossos interesses, os nossos produtos e serviços? Será? Então, ela fez isso, ela vendeu a imagem dela para as pessoas ali do vilarejo, que com todo esse burburinho que foi feito, ela conseguiu ser ouvida pelo general da França, né, pelo general do exército da França. E acho que uma última lição que cabe aqui é que mesmo com toda a dificuldade que ela passou, ela foi ferida, ela foi presa, ela foi julgada, ela foi condenada, em nenhum momento ela negou a missão a que ela estava lutando, né? Em nenhum momento ela falou assim, olha, tá bom, eu desisto, eu não quero mais, eu não vou mais fazer isso. Né? Em nenhum momento ela falou assim, não vou mais fazer isso. Muito pelo contrário, ela seguiu firme na missão, mesmo passando por todas as dificuldades, pelos perrengues, né? E não foram poucos perrengues que essa menina tão jovem passou. Então, se a gente for olhar os nossos jovens de hoje, de 13, 14, 15 até 17 anos, são totalmente diferentes, né? Mas nós, na nossa vida pessoal e na nossa vida empresarial, será que a gente está indo com os nossos objetivos e sendo fiel aos nossos objetivos até o fim? Ou a gente está desistindo no primeiro momento? Ela teve foco, determinação e disciplina, que são os ingredientes que a gente sempre fala, tanto aqui quanto nas nossas redes sociais. Então, pessoal, Joana d'Arc foi uma garota incrível, ela morreu em 1440 e alguma coisa, se eu não me engano, não vou me lembrar o ano certo. Nós estamos em 2021 e a gente está falando dela ainda. E se vocês jogarem no Google ou até no YouTube, existem vários conteúdos sobre ela. Existe um filme que conta a história dela, muito bacana também. Vale a pena assistir. Existe um museu na cidade de Orleans, na França, que conta a história de Joana d'Arc. Também tem uns lugares muito bacanas lá que contam um pouco, né, de como que foi a história de vida dela, mas basicamente a gente trazendo para a nossa vida e para o nosso negócio, são essas lições, né, da gente não se calar, da gente correr atrás realmente dos nossos sonhos, do nosso propósito, aumentar a nossa tribo, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que a gente faz, no nosso produto, no nosso serviço, no nosso negócio, né?
e jamais desistir, né? Como eu falo sempre, desistir nunca é uma opção. Mantenha o foco, determinação e disciplina que você consegue chegar nos seus objetivos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa história de hoje, contando um pouquinho sobre Joana d'Arc, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!